Deputado Fabiano Pereira, afinal, quais são os verdadeiros números do PAC? Porque eu não aguento mais. Eu posso dar uma notícia antes do deputado falar? Claro. O deputado Alexandre Postal me disse hoje à tarde que o PAC aqui no Rio Grande do Sul não saiu do papel. Não foi feita a duplicação Pelotas-Rio Grande, nem iniciada. Não foi feito início nem edital da estrada do parque. Colocação de viadutos na BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. E a 116, Osório Torres, está praticamente parado. Que o PAC não existe. 101. A 101. Que o PAC não existe no Rio Grande do Sul. O Fabiano vai falar, mas eu discordo radicalmente. Então vamos ver. Começamos. Pela ponta esquerda aqui. Não, o PAC está funcionando. Só na minha cidade, Santa Maria, tem obras, tudo que é canto lá, são 146 milhões que a cidade recebeu para o município para reformar as principais ruas da cidade e a periferia de Santa Maria. E aqui no Rio Grande do Sul, que foi anunciado agora pela ministra, é um adicional, além do recurso que já existia, são mais 1,8 bilhões, né, em diversas obras adicionais, que é Transurb, Novo Hamburgo e São Leopoldo, serão 652 milhões. O estudo da nova ponte do Guaíba, são 10 milhões de reais que serão empenhados para este estudo. O novo porto de Rio Grande, 84 milhões. A construção do estaleiro de Rio Grande, 600 milhões. E a duplicação de mais 2 rodovias, além da 101, que a obra está continuando. A 290, ligando Eldorado a Pantano Grande, são 100 quilômetros que serão duplicados. É uma área muito conturbada, com muitos acessos. Exatamente, são retas, né, intensas, com um tráfego muito... Um recorde de pardagem. Um recorde de pardagem. 208 milhões para esta obra e a outra obra que foi anunciada, a duplicação da BR-116, entre Eldorado e Pelotas, né, mais 345 milhões. Então, é um investimento pesado do governo federal. Está tudo no papel ainda. Essas são obras que foram anunciadas. Muitas obras de ontem, de terça-feira. Exatamente, pela ministra. Mas muitas obras do PAC já estão funcionando aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, a ministra estaria, né, não vai estar amanhã mais, mas ela já estaria já inaugurando obras em São Leopoldo e em Novo Hamburgo, que estão já em plena atividade. E algumas concluídas, né, como inclusive lá em Santa Maria. Ok. Primeiro isto, a ministra suspende a inauguração de 2 obras importantes. Porque seria festivo, né? E o início, mas ela vem ao Rio Grande do Sul. Sim. Para o velório do deputado Dal Preto. Portanto, ela estará aí, não é que ela tenha suspendido a vinda. Ela vem. Eu discordo do deputado Postal. O deputado Postal foi secretário de Estado, foi secretário dos Transportes. Portanto, ele conhece como que são as coisas, né? Rodovia do Parque. A rodovia do Parque está entrando na fase final do projeto final de engenharia. Tem como licitar uma obra sem projeto final de engenharia. E um projeto difícil, um projeto que, para desenvolvê-lo, ficou praticamente 1 ano e meio. Estará em condições, inclusive, nos próximos dias de realizá-lo, realizar esse processo de licitação. Um dos motivos da vinda da ministra no dia de amanhã seria para inaugurar uma obra estruturante da cidade de São Leopoldo, aquela avenida São Leopoldo que teve... João Correia. Meu nome, Fabiano? João Correia, não me recordava. 18 milhões só nessa avenida. Uma avenida estruturante para a cidade de São Leopoldo. Bom, Santa Maria tem uma das maiores intervenções, já referida pelo deputado Fabiano aqui, né? O governo já anunciou, tem programação nesse sentido e vai duplicar, sim, Pelotas e Rio Grande. Esses investimentos previstos aqui, na forma de reforço, não são os primeiros investimentos que o PAC faz aqui no Rio Grande do Sul, na zona sul do estado do Rio Grande do Sul, no Porto do Rio Grande. É um reforço de investimento no Porto de Rio Grande. A ponte do Guaíba, por exemplo, começa, evidentemente, por um estudo de viabilidade. Esses recursos são 10 milhões, que é um estudo de viabilidade, ou seja, quer dizer, e afora um conjunto de recursos que o governo já vem investindo em saneamento e habitação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, eu acho que tem uma questão que é muito importante, anunciar um reforço ao PAC, ainda que alguns limites, vamos dizer, de execução de obra. No momento em que tudo indicava que o impacto da desaceleração será muito grande no estado do Rio Grande do Sul, nós transformarmos um investimento do PAC, era 500 bi, o governo anuncia mais 140, e desse plus, vamos dizer,
tem mais 1,8, quase 2 bi aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso aí é muito importante aqui para o estado. Né? Então, enfim, eu tenho discordância. Deputados, assim, eu acho que todos os recursos e todos os investimentos que forem colocados pelo PAC no Rio Grande do Sul serão muito bem-vindos por todos os gaúchos. Mas eu acho que a colocação que o Clóvis fez é uma colocação muito importante, que é a dúvida sobre isso. Não se vai ou não vai acontecer, mas de fato uma coisa que tem se premiado no mundo inteiro e que aqui às vezes no Brasil não tem se levado tão a sério, que é a transparência da informação. Esta informação sobre o PAC não é uma informação totalmente transparente. A gente não tem noção de fato o que já foi aplicado efetivamente, em que foi aplicado efetivamente, o que eram obras de dotações orçamentárias anteriores ao PAC, porque algumas delas foram anteriores efetivamente. Eu não estou discutindo se está só ou não no papel, mas o próprio Partido dos Trabalhadores deveria fazer uma insistência no sentido de dar transparência a esses investimentos e deixar de forma clara o que foi comprometido, o que é que vai acontecer, o que é que já aconteceu, em termos de números. E aí esta dúvida que está na cabeça do Clóvis, que é a dúvida que está na minha cabeça, é a dúvida que está na cabeça de todos os gaúchos, se isto é um marketing político ou é efetivação de recursos, desapareceria. Seria muito bom para todos. Deixa eu dar um dado aqui, uma notícia. Né? Diz assim que o número aumentou de 2.198 de setembro do ano passado para 2.378 de dezembro de obras. Tem um comitê gestor que diz que 11% só das obras estão concluídas, 80% estão sendo executadas em ritmo adequado, 7% merece atenção e 2% tem ritmo considerado preocupante. Um comitê que analisa os investimentos da obra do PAC. Professor, o PAC era um conjunto de obras, de investimentos em infraestrutura, com recursos do orçamento da União, onde tinham poucos, os possíveis, evidentemente, investimentos de recursos de empresas públicas, né? Os investimentos, inclusive, da metade sul tem muito recurso de empresas públicas, e contrapartida, inclusive, para ajudá-los para poder alavancar um conjunto de obras. O que precisa ser compreendido em relação ao PAC? Eu acho que a dúvida existe mesmo e é real, está dizendo, não tem discordância em relação a isso. Né? Agora, o que é, eu acho que o fundamental no PAC? É um conjunto de obras que começaram o ano passado e que vão, evidentemente, até 2010, que tem projeção, inclusive, de ultrapassar 2010. Exatamente, ultrapassar 2010. E onde as obras que... nós temos uma tendência de cobrar as grandes obras, né? Que na cidade de Santa Maria aparece muito, inclusive, como grandes obras. Mas não havia... Nós, inclusive, me parece que os nossos municípios nem estamos preparados, inclusive, para conviver com forte investimento, assim, em recursos públicos. Se nós olharmos hoje os municípios do estado do Rio Grande do Sul, em saneamento e habitação, os municípios que estão preparados hoje, professor, é impressionante o que tem de obra de saneamento nesse estado e o que tem. Isso aí tinha parado, não só no estado do Rio Grande do Sul, havia parado no Brasil inteiro. É claro que nós queremos enxergar essas obras aqui mais estruturantes, né? A duplicação da 116, a duplicação da 392, a duplicação aqui da 290, nós queremos a ponte do Guaíba, nós queremos enxergar isso. Sempre tem uma fase que realmente a gente fica nervoso, né? Claro. E nós jornalistas somos o espelho de vocês. Essa que é a verdade. Ou seja, é todo o processo de planejamento, estudos, licitações, eles são demorados, e às vezes o período é maior do que o próprio período da execução. Me permite duas coisas, Clóvis. Eu quero concordar com o professor também. Concordar com o professor também. Tem muitas obras, inclusive, que são obras para trás. Foi isso que o senhor disse. Eu disse isso. Sim, que já está. Eu pego, por exemplo, a 101. Aí isso é que está a confusão. Eu pego, por exemplo, a 101. Quantas vezes foi lançado pedra fundamental, quase inaugurado a 101? A 101 está sendo feita. E deu, evidentemente, um conjunto de conflitos ambientais aqui que paralisaram as obras, estão sendo solucionados, tem indenizações, etc, etc. Pego também a extensão do Transurb. Olha, eu já fui a várias solenidades que tinham acertado com a chegada do São Leopoldo no Hamburgo. Eu sou engenheiro. Eu acho que cravou a estaca, do meu ponto de vista, começou a obra. Não tinha, né, com recurso previsto para isso. Com recurso previsto. Porque às vezes tem o dinheiro e não consegue executar. Né, exatamente. É o caso da 101. Eu reconheço, tá tudo parado. Foram 427, se não me engano, indenizações.